Olá, meus amigos, tudo bem? Você que tem um documento escrito reconhecendo uma dívida, mas não é título executivo judicial e pretende cobrar essa dívida, o que você deve fazer? Venha comigo, nós vamos falar um pouquinho sobre esse procedimento extremamente importante, diferenciado e ágil e rápido. Olá, meus amigos, tudo bem? Você que tem uma notinha, um documento escrito que reconhece uma dívida, mas não é título executivo judicial e deseja cobrar, venha comigo. Vou falar sobre esse procedimento que vai ajudar e facilitar na cobrança. Meu nome é Charles Teixeira Chaves e estou aqui para falar um pouco sobre o procedimento de ação monitória. É um procedimento simplificado que auxilia na cobrança. Ele é um procedimento alternativo de escolha do credor, quando ele tem um documento escrito, que pode ser até prescrito, né? Esse documento tem que ter as características da obrigação, ou seja, da dívida, e deve caracterizar quem é o devedor. Esse procedimento ele facilita aquela espécie de cobrança de coisas que a gente muitas vezes faz sem um excesso de formalidade. Então essa prova escrita ela não é totalmente robusta. E o conceito de prova escrita é totalmente amplo, né? Logicamente, esse conceito amplo tem que ter as características de documento escrito, ou seja, tem que ser materializado, bem como ter a obrigação, o credor e ser bem claro. Um procedimento encurtado, porque ele tem uma pequena fase de conhecimento que depois terá um procedimento de execução de título executivo judicial, um procedimento que acaba encurtando a ação de cobrança e vale muito a pena. A ação monitória ele exige um documento escrito, né? Lá no artigo 700 deixa bem claro que a prova tem que ser escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de um devedor capaz, né? Então nós temos alguns pontos aqui. O que seria esse documento escrito? O STJ deixa uma situação bem ampla, pode ser e-mail, desde que caracteriza de forma bem clara a existência de uma obrigação e também do devedor, e esse devedor tem que ser capaz, ou seja, não cabe a ação monitória de pessoa incapaz, né? Então nós temos toda uma discussão primordial sobre esse documento escrito. Tem que ser uma prova robusta? Não, não precisa ser uma prova robusta, né? Basta que tenha uma clareza da existência de um devedor e também dessa obrigação que deve ser objetivada pelo devedor. Além disso, nós temos uma questão muito importante para colocar, né? Se o título tiver eficácia judicial, ou seja, ele tem eficácia de título executivo, eu posso usar ação monitória? Isso foi um questionamento que foi levado ao STJ e o STJ entende que é um direito de escolha. Mesmo eu tendo cheque não prescrito, eu posso manejar ação monitória de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ. Como o conceito de documento é um conceito amplo, um documento escrito, ele tem que ter clareza, algumas clarezas. Saber quem que é o credor, bem como a obrigação e também saber quem que é o devedor, ok? Tem que ser uma obrigação exigível e esse documento ele tem que ter uma clareza, sob pena do juiz determinar a emenda do inicial, se existir falta de idoneidade do documento. Então o juiz verificando que o documento não é claro, ou seja, está confuso, ou é um meio, ou seja, não precisa ter assinatura, mas tem que ter a clareza dessa obrigação. Se esse documento não é tão claro, o juiz vai determinar a emenda inicial ou a sua adequação para o procedimento comum. Esse é o procedimento que está expresso na legislação processual civil. Sobre os documentos, podemos caracterizar o e-mail. O e-mail pode fundamentar uma pretensão de ação monitória, desde que o juiz convença da clareza das alegações dos e-mails contidos, bem como também conversa em WhatsApp, né, que tem essa obrigação, essa clareza também pode ser constituído, dentre outros documentos. Vamos lá relacionar algum deles aqui. Temos a nota fiscal. A nota fiscal, devidamente assinada pelo devedor, é documento hábil para embasar uma ação monitória, né? Nós temos entendimento nesse sentido, tendo um comprovante do pagamento da obrigação. Também temos contrato de abertura de crédito em conta corrente, desde que seja acompanhado de um demonstrativo de débito, constitui documento hábil também para o ajuizamento da ação monitória. É também admissível a ação monitória de cheque prescrito, né? Não há impedimento nesse sentido. Também é possível ação monitória quando existir saldo remanescente oriundo de uma venda extrajudicial de um bem alienado fiducialmente em garantia, né? Então nós temos algumas súmulas que eu vou colocar aqui para vocês verificarem a extensão desse tipo de documento.
Se discute muito se a prova emprestada, ou seja, a prova produzida em juízo, poderia ser usada como documento escrito hábil. É possível, desde que seja observado o princípio do contraditório, né? Não podemos ter um documento que não foi passado pelo princípio do contraditório, sob pena de ter surpresa. Então, isso é um ponto importante e primordial para a prova emprestada. É importante que esse documento escrito tenha a clareza da dualidade, né? A observância do contraditório, onde que foi perfeccionada uma obrigação entre credor e devedor. Daí, qualquer espécie de documento pode ser transformado em documento escrito, né? Podendo fazer uma ata notarial, ou seja, qualquer elemento que venha a ser caracterizado como um documento escrito. O STJ não tem uma vedação, não exige um documento robusto ou uma formalidade expressa, desde que seja um documento idôneo, sob pena de emenda da petição inicial ou transmutação para o procedimento comum. Veja bem, e qual seria o objeto da ação monitória, né? A ação monitória ela pode ser para pagamento de dinheiro, para entrega de coisa fugível ou infugível, ou bem móvel ou bem imóvel, e também para adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Então nós temos uma ampliação do conceito do objeto da ação monitória. Dinheiro, coisa fugível, infugível, bens móveis, imóveis, e a obrigação de fazer e não fazer. Em relação à idoneidade do documento, caso a parte, uma vez intimada para emendar, não apresente o documento claro, ora, o juiz percebeu que os documentos escritos, as notinhas são confusas, parece briga de casal, parece briga de família ou briga de vizinho, mas não tem clareza entre o credor, o devedor, a capacidade do devedor, que a capacidade é extremamente importante observar, e se a parte não emendar ou corrigir com um documento idôneo e ele não ir para o procedimento comum, o juiz vai indeferir a petição inicial. Será extinta a ação. Dois pontos interessantes. A questão da competência, né? A competência é o foro do devedor na ação monitória. Mesmo que o documento, o cheque que esteja prescrito seja de forma diferente, a competência será o foro do devedor. Em relação ao prazo prescricional da ação monitória, né? Ela tem uma questão muito importante, que é de 5 anos a partir do vencimento da obrigação, ok? Cuidado com o objeto prescrito, ele não inicia após o prazo prescricional, mas sim a partir do vencimento da obrigação. Isso é importante colocar. Ponto interessante é que o STJ criou duas súmulas interessantes falando sobre a questão do cheque, o cheque prescrito, bem como a nota promissória, né? Nós temos a questão do cheque, onde foi editada a súmula 531 do STJ, e ela diz o seguinte: em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Ou seja, você não tem que justificar a origem do cheque, como foi e assim por diante. Essa discussão pode ser levada até para os embargos, mas na propositura da petição inicial não é necessário, na causa de pedir, colocar a menção do negócio jurídico. A questão do prazo da ação monitória do cheque prescrito é observada a seguinte: vai contar do dia seguinte à data da emissão estampada na cártula, ou seja, no cheque. Isso é também importante. Também é importante colocar que a competência será o foro do devedor, ok? Mesmo sendo cheque. Em relação à nota promissória, foi emitido ou foi criado a súmula 504 do STJ. E lá fala que o prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente da nota promissória sem força executiva é de 5 anos, a contar do dia seguinte do vencimento do título. Então esse é outro ponto primordial, onde o STJ, preocupado, criou-se duas súmulas, que é a súmula 504 do STJ, bem como também a súmula 531 do STJ, para regulamentar a questão dos prazos e também a situação do cheque e da nota promissória. Uma vez citado o devedor, o juiz recebeu a petição inicial, os documentos estão todos ok, perfeito, né? Então ele vai citar o devedor. O devedor tem algumas condutas, né? Cumpriu o mandato, né? Ele é citado para realizar o pagamento em 15 dias ou interpor embargos, né? E nós vamos falar um pouco sobre os embargos daqui a pouco, porque esse embargo tem uma característica diferente. Ele tem natureza de contestação, ou seja, pode ser utilizado tudo que poderia ser abordado na contestação, ok? Então vamos lá. Cumpriu o mandato, ou seja, se o devedor cumpriu o mandato, o réu, no caso, ele vai ser isento do pagamento das custas, né?
bem como também será fixado os honorários de sucumbência em 5%. Né? Isso é um benefício que o legislador coloca, ele entende que isso é um benefício, né? Para tentar instigar o cumprimento do mandato, ou seja, de 15 dias. Se cumprir o mandato e apresentar embargos parciais, né, nós temos a questão de um procedimento apartado, onde vai ser julgado o restante e será convertido em título executivo à parte não discutível, dependendo do contexto e o caso concreto, logicamente. Né? Se for interposto pelo devedor apenas embargos, no prazo de 15 dias, então vai suspender e nós vamos inaugurar um procedimento de conhecimento. E como eu coloquei, que daqui a pouco a gente vai abordar um pouco mais, né? Embargos aqui tem natureza, esses embargos monitório tem natureza de contestação, ok? E vai suspender o processo. Não é necessário garantia de juízo. E por fim, se o devedor permanecer inerte, então vai ser convertido esse documento escrito em título executivo judicial, independente de qualquer formalidade. E é interessante que a inércia dele provoca um contexto. Qual contexto? O contexto de que a impugnação desse título executivo judicial, que já é um título, só poderá ser feita através de ação rescisória. Através de ação rescisória, ok? Na ação monitória, admite todas as modalidades de citação. A citação ficta, né? Citação por edital ou citação por hora certa. Lembrando que quando o devedor for à fazenda pública, não terá os efeitos da revelia, ok? Isso é um ponto primordial. Os embargos monitórios, uma vez interposto pelo devedor, ele tem natureza de defesa, é como se fosse uma própria contestação. Admite reconvenção, mas o legislador deixa bem claro, não admite reconvenção da reconvenção. Os embargos monitórios deverão ser interpostos no prazo de 15 dias. Não há necessidade de garantia de juízo, porque ele suspende o procedimento, né, há uma suspensão. E se o juiz admitir, ele pode rejeitar liminarmente ou deixar de imediato a questão do valor, né, quando não for apresentado um demonstrativo, descritivo, né, o devedor. Se ele fala que o valor está incorreto, ele tem que falar e demonstrar e fazer um memorial de cálculo nesse sentido. Então isso é importante e primordial colocar, ok? Os embargos eles vão ser julgados nos mesmos autos, né? Os embargos aqui eles vão ser julgados nos mesmos autos, só serão em autos apartados, ou seja, vão ter uma distribuição por dependência quando for julgamento parcial. Do resultado dos embargos monitório, cabe recurso de apelação sem efeito suspensivo imediato. Logicamente, se você desejar pedir esse efeito, deverá requerer, fundamentando o risco ou perigo iminente para o relator, para poder obter esse efeito suspensivo. E assim, para finalizar a questão dos embargos monitórios, ele admite qualquer matéria de defesa, a reconvenção é só permitida uma única vez, suspende a eficácia do mandato de pagamento até a decisão de primeira instância. Temos aí também uma independência de garantia de juízo, que isso é importante, e da decisão que julga os embargos monitórios, admitindo ou não, cabe apelação sem efeito suspensivo imediato. Nós sabemos que o efeito suspensivo pode ser pedido quando não tem esse efeito imediato previsto na legislação. A ação monitória em relação à fazenda pública é um pouco diferente, né? Enquanto que no procedimento da ação monitória, quando a pessoa física é capaz, ele é citado em 15 dias para fazer o pagamento ou interpor embargos monitório, na fazenda ele não tem esse mecanismo de tangenciar direitos. Então, ele não é citado em 15 dias para pagamento, mas sim para interpor embargos de declaração. Daí surgem algumas questões. Se a fazenda não apresentar os embargos, vai aplicar a regra lá da remessa necessária. Então, nós vamos observar a regra da remessa necessária. Ou seja, vai ter um recurso voluntário, como acontece lá no artigo 496 e seguinte do Código Processual Civil. Se oferecer embargos, será realizada a remessa necessária e o cumprimento também do artigo 535 e seguinte do julgamento dos embargos. Então, há uma questão diferente da fazenda. Então, ele é citado para apresentar embargos e nós temos a questão da remessa necessária, objetivando o caso da fazenda pública. Uma vez constituído o título executivo, seja pelo julgamento dos embargos, seja pela inércia, nós vamos iniciar o procedimento de cumprimento de sentença. É importante destacar que a ação monitória ela é um híbrido, um procedimento especial, que não é admitido no juizado especial, né? O procedimento de ação monitória ele é incompatível com o juizado especial. Nós temos vários julgados, em Minas já tem, em alguns casos de São Paulo e assim por diante. Ou seja, está se criando uma jurisprudência deixando bem claro da incompatibilidade do ajuizamento da ação monitória, que é um procedimento especial, para
ser cabível no juizado especial, justamente porque ele tem toda minúcia e todo um procedimento próprio, né? Então nós temos julgados que está se consolidando sobre a questão da incompetência do juizado especial em admitir as ações monitórias. Então nós temos a ação monitória, um procedimento encurtado que facilita a cobrança de dívidas sem formalidade, sem ser um documento robusto, viabilizando assim a cobrança quando eu tenho um documento escrito, ou que não seja escrito, ou que não seja assinado, mas que seja formalizado em um documento onde tenha clareza do credor, do devedor capaz dessa obrigação. Então é um procedimento que facilita, ele encurta a ação de conhecimento, porque ele já inicia com uma fase de conhecimento prévio, com a intimação, ou melhor, com a citação para cumprir em 15 dias. Não interposto embargos, que esses embargos têm natureza de contestação, ele vai ser convertido em título executivo judicial. Então há um encurtamento no acertamento de direito frente a esse documento escrito, que seja um documento escrito idôneo, né? Um idôneo justamente para poder garantir uma perfeição da obrigação e a transmutação em título executivo judicial. Um procedimento que vem a facilitar as questões dos negócios feitos sem formalidade e ajuda a sua cobrança. Esse procedimento tenta auxiliar na cobrança de obrigações realizadas de forma casuais, que não tem uma formação robusta, uma clareza, uma performance de um documento escrito, como a gente é acostumado a ver, mas que venha garantir essa obrigação e essa cobrança, né? É um procedimento que tenta facilitar relações informais, mas de um documento escrito idôneo, um documento que tem partes capazes, tem a obrigação com clareza, o nome do credor, devedor, ou seja, são situações cotidianas com essas realidades informais, ajuda na cobrança em um procedimento de ação monitória que vem encurtar. Ele admite uma pequena fase de cognição que depois vai para a fase de execução. Então nós temos uma reunião de dois procedimentos ao mesmo tempo, já que os embargos monitórios têm força e atuação como se fosse uma contestação, mas ao mesmo tempo ele reduz o tempo da discussão procedimental. Então é um procedimento útil, um procedimento com um ato de escolha, né, da parte, né, já que o próprio STJ colocou em uma decisão que de um título de cheque, por exemplo, não prescrito, poderia sim, a critério de escolha do credor, utilizar a ação monitória. E não seria um modelo inidôneo ou inadequado por conta de um procedimento, porque se trata de um ato de escolha. Meus amigos, tentamos resumir o tema, ação monitória, e o objetivo aqui é trazer uma espécie de cobrança que tem um encurtamento procedimental para relações informais, documentos escritos não robustos, mas que possam ter uma característica de cobrança e viabilidade ou idoneidade no judiciário. Então é um procedimento célere, é um procedimento que também tem o objetivo de garantir que essas obrigações informais sejam concretizadas com pagamento. Novamente peço para curtir o canal, seguir e divulgar, porque o objetivo aqui é conhecimento e é um tema extremamente relevante e importante para relações informais e auxiliar na cobrança. Muito obrigado, meu nome é Charles Teixeira Chaves, estou aqui com vocês.